Ainda falando sobre o caso Joaquim, desde os primeiros desdobramentos da defesa de Guilherme Longo, sempre se posicionou a favor de que o julgamento popular fosse aberto ao público, né? Porque assim, diante de tantos casos famosos que nós tivemos, sempre a imprensa pôde entrar, as pessoas que tinham condições podiam acompanhar esse julgamento e aqui em Ribeirão Preto, não, ninguém pôde entrar. Foi determinado que o processo corresse em segredo desde o início das investigações sobre a morte do menino e no Brasil, conforme eu estou dizendo, outros julgamentos de relevância foram abertos e amplamente divulgados, porque é de interesse público. Nós preparamos uma reportagem especial analisando isso que acontece em Ribeirão Preto em comparação a casos bem famosos. Põe no ar. A nossa equipe de reportagem não pode passar dessa porta. O júri de Guilherme Longo e Natália Ponte no Fórum de Ribeirão Preto só pode ser acompanhado por testemunhas, advogados e familiares próximos dos acusados. Essa foi uma decisão do juiz responsável por dirigir os debates do julgamento. É o que explica o advogado criminalista Daniel Ronde. Num balanceamento entre o princípio da publicidade e o princípio da proteção da vítima, valeria mais a pena a proteção da vítima, ainda que falecida. Ou seja, uma criança, imagens bastante comoventes. O juiz entendeu que se houvesse uma publicidade de toda essa análise que nesse momento vai remover tudo o que aconteceu, isso poderia causar um mal além do próprio perdimento da vida do menino Joaquim. Em outros casos de grande repercussão, o júri popular foi aberto ao público. Em 2010, foi o julgamento do caso Isabela Nardoni. A menina de 5 anos foi jogada do 6º andar de um prédio em São Paulo. O pai, Alexandre Nardoni, foi condenado a 31 anos e 1 mês de prisão. E a madrasta, Ana Carolina Jatobá, foi condenada a 26 anos e 8 meses. Jatobá ficou mais de 10 anos presa e foi solta. Nardoni ficou preso durante 14 anos e atualmente mora em um endereço que foi combinado com a Justiça e precisa seguir algumas regras. 10 anos depois, em 2020, foi o júri do caso Núbia. Ela tinha 21 anos quando foi morta em 2017 em Franca. O casal Leonardo Cantieri, apontado como o pivô do crime, e Lauane Viodres do Prado, que seria a mandante, foi condenado a mais de 13 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Leonardo e Núbia tiveram um relacionamento, mas ao mesmo tempo ele também namorava Lauane. Leonardo e Lauane armaram uma emboscada para assassinar Núbia. O amigo do casal, Ítalo Vinícius Neves, participou da execução e também foi condenado. A pena dele foi de 7 anos e meio em regime fechado por homicídio simples. Os 3 seguem presos. Em 2021, aconteceu o julgamento dos envolvidos no incêndio na Boate Kiss. O júri foi transmitido pela internet. Foram 242 mortos e mais de 600 feridos. Durante um show musical na Casa Noturna, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um sinalizador aberto no palco provocou a queima da espuma que revestia o teto da boate. A fumaça tóxica causou a maioria das mortes e cerca de 140 corpos foram encontrados nos banheiros. Muitas das vítimas eram estudantes. Um novo júri está previsto para fevereiro do ano que vem. Todos esses casos geraram comoção no país e os julgamentos não foram restritos a testemunhas e advogados. Entendeu o juiz que nesse momento, onde tudo seria revirado, tanto pela acusação quanto pela defesa, que poderia haver um transbordo contra a dignidade da vítima e até mesmo prejuízo do réu que poderia, como eu disse, ser hostilizado. Então, o que o juiz faz nesse momento? Ele restringe para quê? Para garantir uma isenção que é esperado da justiça. Este outro advogado disse que a decisão do juiz do caso Joaquim tem a ver com o ECA,
o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos aqui uma vítima que é uma criança, e aí o Estatuto da Criança e do Adolescente prevalece neste caso. Então, em razão da vítima ser uma criança, é por isso que se tem o segredo de justiça aí figurando como exceção neste caso e não em razão da notoriedade da repercussão. Em uma entrevista online, o advogado de Natália Ponte disse que não teria problema se o julgamento fosse aberto ao público. E a Natália não tem qualquer intenção de ver o julgamento transmitido, então, para ela, a manutenção do julgamento em sigilo não traz nenhum tipo de problema, mas é um pedido feito pela defesa do Guilherme, se for acatado, a gente vai aceitá-lo com tranquilidade, essa transmissão e, enfim, a publicidade do julgamento. Se for mantido o sigilo, como até hoje foi mantido, essa é a decisão que mais interessaria a Natália, mas ela não teria nenhum tipo de oposição caso o Supremo Tribunal Federal venha entender a transmissão do julgamento, não há nada a esconder. O advogado de Guilherme Longo protocolou um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que o julgamento fosse aberto ao público e transmitido pela internet. 2 dias depois, o STF negou o pedido e manteve o processo sob sigilo. No segundo dia de júri, o advogado disse que, diante dessa situação, se Guilherme Longo for condenado, vai pedir a anulação do julgamento. Para a defesa de Guilherme Longo, nós fizemos o máximo. Nós fomos até o Tribunal de Justiça, nós fomos até o STJ e até o Supremo Tribunal Federal. Isso porque o júri é uma instituição democrática que diz o seguinte: é o povo julgando o povo, visto pelo povo. Então, um júri de portas fechadas, isso é um prejuízo não só para a defesa e também para a sociedade. Mas isso foi impugnado, está registrado em ata de julgamento. Caso Guilherme Longo seja condenado, a defesa vai levar isso até o último grau de jurisdição para que seja analisada essa questão da violação do princípio da publicidade. O juiz pode rever o momento de segredo a qualquer momento. Não me surpreenderia, por exemplo, ao final do julgamento, havendo eventualmente uma condenação ou uma absolvição, o juiz faça o quê? Abra as portas do plenário, convoque quem ali esteja para, de portas abertas, conforme determina a lei, após o julgamento realizado, ele leia a sentença. Pois é, o que é que vai acontecer? Vai continuar de portas fechadas ou ainda existe essa possibilidade de todo o processo ser feito dessa maneira e aí, quando sim ler a sentença, o juiz fale: olha, vamos abrir as portas aqui, quem quiser entre porque eu vou ler a minha sentença. Será que isso vai acontecer? Só o tempo vai dizer e nós vamos acompanhar. Mas que poderia ser aberto, não tenha dúvida, pela gravidade, pela publicidade, pelo interesse público, pelo tamanho da notícia que isso gerou desde lá atrás, há 10 anos, que o mundo inteiro acompanhou pela nossa Record News, passando em vários países, nacionalmente. É um caso de interesse público, não resta dúvida.